fosse crucificado? Evidente que não. Né? Os apóstolos que queriam que Jesus falasse também, mas a obrigação de Jesus era fazer o que ele tinha que fazer. Ainda que isso custasse seu corpo físico, suas dores, deixasse as pessoas que ele amava, a fidelidade dele estava acima de tudo. E um desses momentos, né, relatado no livro Boa Nova, Jesus diz o seguinte: na causa de Deus, a fidelidade é ser uma das primeiras virtudes. Onde, né, em que situação o filho e o pai não querem estabelecer esse ideal de união? A gente tem esse ideal com os nossos filhos, né? Quer nos conectar, quer ter essa relação estreita de amizade e respeito. Então, Deus, né, que é o grande pai de todos, também tem esse objetivo e a gente tem essa necessidade, né? Não podemos duvidar da fidelidade dele para conosco. Sua dedicação nos serve os espíritos desde o primeiro dia. Nem o conhecíamos e já ele se preocupava com nos amar. Podemos desdenhar essa possibilidade de retribuição e em seguida diz o seguinte: não achais vós enorme tributo que o mundo exige, não se pegam aos seus gozos e riquezas. O mundo exige muito da gente essa afeição. Se o mundo pede tanto, por que Deus não nos pode pedir lealdade ao coração? Vamos agora para instituir é a noção de que parte desse ideal de parte nos dentro da parte do que nos pode comentar o indivíduo sobre o reino de Deus, né? Como Jesus se entende. Jesus lança essas bases, né, ao seu lado, e cabe aos continuadores, que não são os espíritos, mas qualquer cristão e não cristão que entende que aproximar as pessoas, aproximar-se da divindade, transformar o mundo num ambiente melhor, mais acolhedor, mais digno, violento, que realmente nos acende como irmãos. Isso é o objetivo de cada criatura que tem como Jesus o seu guia, ou que pelo menos, mesmo que seja ateu, né, queira ver um mundo que nos aproxime em base melhores que a gente vê hoje. Pois bem, então, a fidelidade é esse grande ponto que a gente tem que entender, que a gente tem que abraçar. E o segundo deles, ainda no livro Boa Nova, Jesus vai nos dizer, vai dar esse exemplo no momento em que Roberto de Campos relata, né, o momento em que Maria de Madalena, vai até Jesus, querendo justamente fazer esse ideal que Joana fala aqui na primeira leitura, de reformar a sua vida, mudar os seus caminhos, né, lidar e escolher uma vida diferente. E ela está ali conversando com Jesus, né, num momento de intimidade, de troca, de orientação. E ela vê Pedro passar por eles, assim, para Jesus, ela vê Pedro passando, Pedro olhava, uma pessoa está fazendo tudo sozinho. Ele dá uma olhada assim, estranha, mas sente aquilo, né? E pergunta a Jesus logo em seguida, assim: e quando vós não estivermos conosco? O que vai ser de nós sem essa sua presença, que é o que juntava, né, os apóstolos, e mantinha esse grupo tão diverso, que eram os discípulos, onde a gente vai manter esse grupo coeso, conectado, né? E aí Jesus responde para elas o seguinte: claro que parte, mas em espírito estaremos reunidos. Quanto ao futuro, é necessário que cada um tome sua cruz, que a gente já ouviu, né, em muitos lugares, em busca da porta estreita da redenção, colocando acima de tudo a fidelidade a Deus, que é de novo a postura dele, e em segundo lugar a perfeita confiança em si mesmo. Por que a gente tem que confiar em si mesmo para nos aproximar com a divindade? Tem uma série de razões que eu podia elencar dentro do Espiritismo, mas eu vou elencar uma dentro da psicologia, que é o que Joana nos ditou essa noite, né? E uma dentro da psicologia, o analista Jung fala que o grande objetivo da nossa existência é achar o nosso self. O que é o self? É a divindade que habita dentro de nós. Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que destruir o ego, a gente tem que
conectar-se, mas acima de tudo, conseguir fazer o Deus que habita cada um crescer. Então, o grande objetivo, que ele vai chamar de processo de individuação, é a gente chegar ao ápice como criaturas, que é despertar esse Deus que está dentro de cada um. Então, para que a autoconfiança serve? Para que ela me coloque na posição que eu tenho que estar. Na minha posição de funcionário público, de professor, na posição de espírito imortal. Dentro da condição de espírito imortal, eu não posso me sujeitar a ser menos do que eu sou. Se a gente olha do ponto de vista material, temos muitas diferenças econômicas, mas do ponto de vista espiritual somos iguais. O que nos diferencia do mundo material são as experiências que temos que atravessar. Para quê? Para chegar nesse ideal de individuação, ou, dentro do que diz o Espiritismo, para conectar a nossa alma. Porque a gente sai do ponto da ignorância, da simplicidade, a gente tem que chegar no ponto da divindade, que é onde reside, dentro do que diz a codificação, na verdadeira e mais pura felicidade possível. Então, onde entra a autoconfiança aí? No entendimento de, nas nossas relações, nos nossos objetivos, nas nossas escolhas, a gente precisa colocar essa fidelidade a Deus em dia. E o que isso significa na prática? Significa que se a minha família atrapalha que eu vivencie essa mudança de atitude para melhor, eu preciso continuar fazendo isso. Se o que me atrapalha é a sociedade com a sua visão, eu tenho que ser capaz de sustentar o que eu preciso. Eu tenho que ter essa confiança, no exemplo que a gente citou, de que eu sou capaz de mudar as minhas atitudes. E, como consequência disso, a minha existência, o meu futuro e as repercussões, né, que isso vai trazer, que a gente espera sejam benéficas. Então, o que custa eu mudar de vida? O que custa eu construir uma vida nova? Me custa a vida velha. A gente vê, né, muitos casos de irmãos que, felizmente, graças a Deus, conseguem sair dos vícios, né? Emergem do alcoolismo, emergem das drogas, do vício em drogas. E como ele consegue fazer isso? Nós somos, como eu disse, espíritos imortais. O potencial que habita em nós é limitado. E esse peso a vícios como esses são muito menos. Só que eu não consigo sair disso, eu não consigo chegar a isso. Se eu não acredito que eu sou capaz, a minha por autoconfiança, e se a gente está fazendo, a gente está deixando de avançar, parar o objetivo de nos aproximar da divindade. É o equilíbrio entre o que a gente sabe, nós não conhecimento, e os nossos próprios talentos e limites, sem arrogância ou dependência da aprovação externa. Né? O Osho fala que o objetivo da criação é criar de cada um de nós Jesus. O objetivo da criação é eu Jesus próprio. Ou seja, não há intenção de Deus criar sem todos nós, transformar todos nós em Jesus iguais, em espíritos perfeitos iguais. Temos uma individualidade e Deus quis que cada um de nós fosse único. Então, quando eu me tornar um espírito perfeito, eu não vou ser Jesus. Eu vou ter as mesmas capacidades, o mesmo conhecimento, as mesmas potencialidades. Mas eu vou ser um Jesus diferente. Como diferente? Com preferências, com escolhas, com decisões, com coisas que gostam e que não gostam. Eu sou uma individualidade. Eu tenho diferenças. Se fosse para criar todo mundo igual, todo mundo com o mesmo temperamento, do mesmo jeito, com as mesmas inclinações, com os mesmos efeitos. A gente foi criado com as nossas experiências, os caminhos que a gente escolhe, torna cada um de nós único. Pois bem,
já que a gente falou que a gente tem que desenvolver, nos aproximar de Deus, né? Como que a gente trabalha, então, para implantar, né, esse reino de Deus aqui? Essa pergunta está respondida por Humberto de Campos, por Jesus, né? Mas na obra Contos e Contos, né? E Humberto de Campos relata, conta essa história, conta aquele momento, né, que começa, né, com ele descrevendo aquele momento que Jesus multiplica, né, os pães e os peixes, né? Então, segundo quase 5.000 pessoas, né, dividindo seus pães, seus peixes, as pessoas sentadas, depois, né, de se alimentar, os apóstolos distribuindo a água, e elas estão ali refeitas, já alimentadas. Jesus olha, estava com um monte de gente acabado de falar, ele olha elas assim, compassivo e tudo, nessa semente de luz, de trindade, emerge de lá um rapaz de nome Malebel, que era um assessor de justiça de Jerusalém. Então, ali tinha ele, né? Não tinha um grupo grande de pessoas que seguiam Jesus atualmente, mas tinha comerciantes, enfim, o pessoal, os cameleiros, né? O pessoal guiava uma quantidade de pessoas, e era assim, Jesus tem encontrado um homem que ia, então, achei um homem que ia tirar, né, Israel dos romanos. Então, disse ele que havia Jesus ali, já que ele era esse homem que ia libertar Israel, as determinações de Jesus naquele momento. E aí, Jesus fala, bem, então, o que vocês querem saber? É verdade que a palavra do novo reino, o emissário, sou, disse Jesus. E ele se estabeleceu. Então, beleza, vamos implantar o reino de Deus. Qual é o alicerce do reino de Deus? Em que vai se basear o reino de Deus? E Jesus responde assim: eu sou um trabalho para Deus. Aí ficou ruim, porque assim, os judeus eram um povo escravizado, os romanos que trabalhavam para os romanos. E aí, Jesus implanta o novo reino. A primeira coisa que ele fazer. Em que fazer o reino? Trabalho. Trabalho é o que a gente já está fazendo. Então, fez esse gesto. Talvez eu não precise. E aí Jesus diz assim: sim, é claro, né? E qual vai ser a função dos melhores? E os piores. E os mais inteligentes? Que vão fazer os mais inteligentes? Instruir os ignorantes. E os bons? Que vão fazer os bons? Ajudar os maus para que se façam igualmente os bons. E os ricos? Amparar os mais pobres para que se enriqueçam de recurso e conhecimento. Mestre, disse eles a porrada, acreditar as normas. Como que vai ficar legalizado? O amor pelo sacrifício que florescerá em obras de que florescerá o amor pelo sacrifício que florescerá em obras de paz no caminho de todos. E quem vai fiscalizar o funcionamento do regime? A gente viu as vezes. Quem vai fiscalizar a compreensão da responsabilidade com cada um de nós? Senhor, isso é isso, disse. O reino vai dispensar palácios, exércitos, prisões, impostos, castigos. Sim, disse Jesus, vai dispensar isso tudo, mas reclamará, exigirá espírito de renúncia, serviço, humildade, paciência, fraternidade, sinceridade, sobretudo, o amor de somos credores uns para com os outros. E vamos vencer muito mais nação do bem, desprendidos da posse, do que nos fundamentos da justiça que agora conhecido. Nesse instante, justamente quando os doentes, aleijados e pobres e aflitos desciam a colina tomados de alegria, Malebel, exigindo uma máscara terrível de sarcasmo no rosto respeitoso, voltou as costas ao Senhor e acompanhou-se de outras 70
milhares de pessoas melhor situadas na vida, Deus se expressa em retirá-las, dizendo frases de insulto e zombaria. Humberto de Campos acrescenta assim: o milagre dos pães fora rapidamente esquecido, dando a entender que a memória funciona pouco nos estômagos. E se Jesus não queria ter um contato com a multidão, hora também foi obrigado. Então, meus irmãos, em que vai a gente vai falar um pouquinho sobre esse programa, né? Pouco complexo que Jesus nos traz, né? Vejam que o programa que ele traz através dessa história de Humberto de Campos não é algo novo para mim. Não é um absurdo, nem nada que a gente, em algum momento da nossa jornada, né, cristã, tenha ouvido, ou não tenha travado contato, ou não tenha visto, né? Mas vamos falar um pouco sobre o trabalho. Então, a gente viu que a base do trabalho, a base da implantação do reino de Deus é o trabalho. E Jesus já falou em muitas oportunidades que Deus trabalha o tempo todo e eu trabalho também. Tem uma outra historinha interessante, relata, se não me engano, no livro Gilberto de Campos também. Acho que eu estou de um tal, mas assim, que relata o de Pedro, né? É interessante que depois que Pedro desencarna, ele é levado, fica no quarto e tal. Aquele processo que a gente conhece, né? Fica dentro, acorda, quando acorda no plano espiritual, Jesus está ao lado dele, Deus está pensando, você está bem? E aquele momento que vai desencadear as negações de Pedro, né? Mais ao final. E aí, Jesus fala assim, olha, eu vou descer porque eu preciso trabalhar pelos que estão lá. Né? Eu preciso trabalhar os sofredores, os aflitos que estão lá. E Pedro olha para ele e fala assim, mas se vós então, o trabalho, dizer isso, os comentários que vai fazer os baseados na Deus divina, então vai dizer que o sustento do universo é o trabalho, que isso colocar a gente no lugar. Quer dizer, ela está no lugar que compete. Materialmente, não necessariamente materialmente, mas principalmente no ambiente, que vai consumir as que precisa para que a pessoa está na melhor para você. Mas é porque te levar por o caminho do progresso também. Com frutos mais amargosos, a gente sabe, mas ele vai levar no mesmo. Então, se você quer uma vida menos tribulada, mais confortável, do ponto de vista espiritual, né? Não material, aí siga o caminho do bem. Mas se você seguir o caminho mal, você vai dar no mesmo lugar. Um caminho mais longo, mais tortuoso, talvez até mais fácil, né? Num primeiro momento, mas te vai chegar no mesmo lugar. Mas enfim. E o trabalho, observas, pede sempre um sacrifício maior. O nosso trabalho não se mantém o mesmo do tempo. De tempos em tempos, alguma coisa acontece que você é alocado no setor, que você precisa fazer atividades que você não precisava até ontem. Para quê? Porque isso desenvolve a nossa inteligência. Paga as nossas contas, né? Mas também desenvolve a nossa inteligência. Por isso, a base da implantação do reino divino é o trabalho. Por quê? Porque o trabalho liberta, o trabalho defende, o trabalho restaura, sustenta a pessoa. Por isso que Deus continua trabalhando. Como pai, ele tem que dar o exemplo. E por isso que não nos é lícito ficar parado. O que é, nesse contexto, ficar parado? Ficarmos sentadinhos na nossa zona de conforto. É ruim? É chato ter que deixar a zona de conforto, porque às vezes você trabalha para conquistar o conforto. Conforto que eu digo é no sentido da tranquilidade, né? Às vezes material, mas mais aquela ideia de que conseguir ajustar minha vida, está tudo redondinho, conseguir achar um ponto de contato com o meu parceiro, já consegui deixar meus filhos mais ou menos encaminhados, eu já consigo viver
no trabalho, em qualquer lugar que a gente estiver. Quando eu for um mundo melhor, eu vou trabalhar mais. Então, acostumemos-nos ao trabalho. Não tem como a gente fugir disso. A gente viu também que a função dos melhores é tornar os que não estão tão bons em melhores também. Isso significa que a gente precisa pegar o mal, que é uma criação nossa, né? A gente produz, né? Não é uma criação divina, a gente constrói. A gente precisa pegar o mal que a gente constrói e passar a construir o bem. A gente aprende na codificação que o mal que a gente consegue construir, ele tem uma duração limitada. Toda obra do mal ela tem um tempo, um limite de tempo. Pode ser um tempo enorme, mas ele vai encerrar. A única coisa perene é a obra do bem. Qual é a obra do bem? A vida primeiro, a nossa existência, a nossa vida. É uma coisa eterna. Isso é um exemplo de que o bem, que foi o que o Criador construiu, permanece, perdura. Essa casa mas a casa espírita, você não vai. Mas a casa espírita, por quê? Porque ela age no físico. Mas a obra começou, a gente materializou. Então, qual é a nossa função como criaturas minimamente esclarecidas? Tentar promover nas criaturas esse bem, essa construção duradoura. E como que a gente faz isso? Na conexão com Deus. A gente se aproxima de Deus, e quem fala isso é humano, né? O outro, onde entre eu e Deus. Eu só chego a Deus através do outro. E o outro que eu falo, em geral, é mais difícil. Né? Então, eu não consigo chegar a Deus sem a presença do outro. No final, para encerrar, abordar um pouco qual da importância desse outro para a experiência que a gente tem. Então, eu fazer o outro mais forte. Não dá para chegar a sem outros. Seja sessão, seja a gente, seja nos oportunizando fazer o bem. Também é dito que a função dos inteligentes é esclarecer os ignorantes. E Emmanuel nos diz que a educação nos impõe, veja, o dever. E o que é o dever? O que nos obriga a parecer o que ainda não somos. Para, por fim, sermos o que precisamos ser. Ficou solto, né? Mas vamos dissecar isso aqui. Ele começa dizendo que a gente precisa parecer o que não somos. Né? Quem já teve filhos, ou teve netos, ou já viu um processo de aprender a fala, vai entender isso melhor. Quando criança, né? 9, 10, 11 meses, aprende como ela faz a fala. Ela observa o gesto que você faz com a boca, aonde bate. Você não observa. Aonde a língua bate, se a língua bate no dente, se bate no seu boca, e ela observa o som que sai. Então, ela começa, e só faz barulho. Até uma hora, aí sai uma mãe, um papá. Então, esse é o processo. Eu começo fingindo, simulando, imitando o que eu não sou, até que um dia eu consiga ser o que eu preciso ser. Então, o que isso significa? Eu começo imitando um gesto de caridade. Eu sou caridoso? Não sou. Mas eu imito um gesto de caridade. Até que, de tanto imitar um gesto de caridade, eu de fato me pare caridoso. Por quê? Pelo gesto? Não, pela prática. Pelo hábito que eu construí de fazer aquilo. É esse o processo. Então, a educação nos impõe esse dever de ser sempre melhores. E eu construo essa reforma como um passo de cada vez, uma ação de cada vez, imitando quem faz certo. Por isso que a educação é uma imposição da divindade. Não há progresso sem educação. Nem material, né? Como a gente sabe, menos ainda do ponto de vista espiritual. Então, vamos lá para mais
função dos ricos vivos aqui? Amparar os pobres para que se enriqueçam de recursos e conhecimentos. E aí, Emmanuel vai nos lembrar que o pai concede aos filhos, em regime de gratuidade e de graça, todos os recursos da fazenda. Fazenda é como se fosse a área de contabilidade, né, da divindade. Os filhos recebem tudo isso mecanicamente, sem que lhes reclame esforço nenhum. A gente herda como assim a gente herdou isso tudo. E o pai pede apenas que eles se aprimorem, pelo dever nobremente cumprido, e se consagrem ao bem de todos, através do trabalho, que vai lhes valorizar a vida. Então, o que a gente viu que as concessões que a gente recebe, vida, condições, possibilidades de estudar, possibilidade de estar aqui hoje, pensando, discutindo, refletindo. E o que é pedido de cada um de nós? Mas como eu devo melhorar? Você tem aí rumos infinitos para escolher. Você pode começar sendo uma pessoa mais paciente. Paciência é um negócio complicado. Você pode começar estudando as leis divinas para que isso fixe no seu coração e passe a se tornar seus hábitos. Complicado também. Eu vou para a vida da caridade, vou amar o próximo. E você tem uma quantidade de caminhos incalculável. Para você chegar nesse ponto, o que eu preciso aprimorar? É a inteligência? Eu posso começar por ali. É o meu amor ao próximo? Eu posso fazer isso também. É chato fazer uma coisa só, vou fazer um pouco de cada. Não pode. Não tem há uma determinação de que devemos nos aprimorar. Mas não há uma escolha de caminho. Eu sou livre para isso. E aí, cada vez que eu dou um passo mais perto dessa conexão com Deus que habita em mim, mais uma pedrinha eu coloquei na edificação do reino de Deus. No livro Boa Nova, Jesus comenta com os apóstolos que é preciso que o reino de Deus seja implantado nos nossos corações, nas criaturas, antes de ser implantado no mundo. Não é diferente do que Malebel pensou, um reino de fora para dentro. Não vamos implantar leis na sociedade, elas vão mudar as nossas atitudes. É o oposto. A gente vai trazer as leis divinas, escrever no coração, transformar em hábitos. Aí a sociedade, o outro, vai colher os frutos disso. E aí o outro vai perceber e vai mudar também. Por que a gente está agora, do ponto de vista espiritual, no limite entre o mundo de regeneração que está, né, em vias de estar se aproximando, estamos no final, né, desse mundo de provas e expiações. Justamente porque está cada vez mais perto a predominância do bem sobre o mal. Uma das características maior, né? A característica do mundo de provas e expiações é a predominância do mal sobre ele. Por que ele no mundo de provas e expiações? Porque o mal ainda é mais praticado do que o bem. As pessoas se culpam mais por mal do que o bem. E a gente agora, por mais absurdo que pareça olhando para a sociedade, a gente está agora aproximando a poucos anos, talvez a algumas décadas no máximo, do mundo, desse marco do mundo de regeneração. Você fala assim, qual é a diferença? A diferença é que o bem vai predominar no interesse dessas criaturas. Se antes eu me satisfazia com o mal, com o sofrimento do outro, vai deixar de existir? Não. Ainda vai ter pessoas assim, mas o mal, o bem vai predominar. A vontade de fazer o bem vai ser o usual, vai ser o hábito. A gente vai ver com mais frequência. Talvez a gente não fique a ver essas primeiras sementes, né? Mas se a gente abrir os olhos, a gente vai começar a perceber que o bem, apesar de ser silencioso, ele é muito mais contagioso. Então, ele se espalha, só que a gente não está acostumado a enxergar, a gente está acostumado ao barulho, né, que o mal faz e não vê o trabalho do bem que ela faz, o trabalho do bem que ele faz, que fica ali escondido para a sua família, às vezes, para os vizinhos, fica ali escondido, mas o bem está começando a predominar, ainda que não pareça. Outra coisa importante, né, esse entendimento de que quem vai fiscalizar essas leis, né, que vão ser pautadas, como a gente resumiu, no amor ao próximo, essa lei vai ser fiscalizada pela compreensão da responsabilidade de cada um. Isso é o que a gente chama de conscientização. É uma das diferenças na forma que o Espiritismo tem de
das doutrinas cristãs. Em outras doutrinas, há pontos em que você convence as pessoas pelo medo, por uma série, ou pelo medo, ou pelo desconhecimento, porque você não sabe como vai acontecer. Na doutrina, a gente conduz, ou antes, educa as pessoas pela conscientização. Em nenhum momento vocês viram um palestrante dizer que você não pode agredir o outro. Você não pode. A sua liberdade é inviolável. Não há nada, nem nas leis, nem nas leis humanas, que faça você fazer uma coisa errada ou certa. Né? Dentro do legalmente razoável. Se eu quero agredir alguém, eu tenho uma lei que me impede, me proíbe de fazer isso. Mas eu posso agredir o outro. A lei humana não impede, não consegue tolerar o livre-arbítrio. Entretanto, essa responsabilidade, essa ideia de consequência que talvez tenha tornado o Espiritismo tão atraente, porque o Espiritismo não diz, não bata no coleguinha. Ele diz sim, haverá consequências. E são essas. Olha, você está traindo isso, você está buscando, está colocando isso no meu caminho, está plantando isso. Saiba que você vai colher, evidentemente, isso. Não tem como plantar arroz e colher. Então, o que o Espiritismo faz é essa consciência. O que vai ditar nesse novo mundo as responsabilidades? Quem vai aplicar? Como que vai ser fiscalizado isso? A minha consciência que vai fiscalizar. Eu não preciso do olhar do outro falando o que eu tenho que fazer. Eu não preciso do dirigente espírita botando a mão na sua cara e falando assim, você não pode fazer isso. Você agiu errado, julgando, condenando. Você não vai achar isso. O que você vai achar é a gente deixando de fazer as coisas pelo momento pelo medo. Mas não pelo medo do que você não sabe que vai acontecer. Do inferno que você não sabe o que é. Mas medo do que você sabe o que é. Medo de agredir o outro e saber que amanhã você vai me agredir de volta. Porque é esse o trabalho que você está fazendo. É isso que você está plantando. Então, essa consciência que é interessante. Por fim, já quase nos aproximando ali do final, vamos falar um pouco sobre o que o reino de Deus vai dispensar. Palácios, exércitos, prisões, impostos e castigos. Para que servem palácios? Palácios são ostentação de riqueza. O reino de Deus não tem utilidade, necessidade de ostentação de riqueza. Por quê? Porque eu acumulo falta muito. O pão que sobra na minha mesa, o pão que faltou na mesa do outro. Não há razão para no reino de Deus haver palácios. Por quê? A grande ostentação de uma alma é o bem que ela faz. Essa é se existe uma moeda, né, na contabilidade, não é o bem. É o bem que eu faço. Isso que vale, entre aspas, dinheiro no plano espiritual. É isso que vai me dar uma posição mais confortável ou menos confortável. O bem que eu faço. Essa é a moeda, né, da contabilidade divina. Então, palácio não tem ideia. Exércitos. Para que servem exércitos? Para me defender de uma ameaça inimiga ou para atacar um inimigo. No reino de Deus não há inimigos. Meus inimigos moram dentro de mim. Eu tenho que combatê-los eu mesmo. Eu não preciso de um exército de outras pessoas para combater. Eles não têm acesso. Quando a gente quer fazer alguma coisa errada, o conselho dos pais impede, a palestra do nosso impede, não impede. Não há nada que impeça a nossa vontade. Então, é o mesmo ponto. Para lidar com o que eu tenho que combater está dentro de mim. Para isso eu não preciso de exército. Por que não haverá prisões? Porque não haverá crimes. As prisões hoje, ainda que a lei brasileira pense diferente, apesar de não ser aplicada dessa maneira, a lei brasileira, por exemplo, eu não sou jurista, mas vocês podem observar que dentro da lei brasileira, a ideia é ressocializar a criatura. Então, a ideia não é, pelo menos do ponto de vista legal, punir a criatura. Tanto é que a gente não tem uma pena de morte, a gente não tem uma prisão perpétua, porque a lei brasileira entende que se eu cometi um delito, eu consigo me reeducar e ser inserido na sociedade. Por isso, não há prisões. Há prisões por quê? Porque é parte, dentro do entendimento da lei brasileira, porque é parte desse processo de reeducação. Então,
do ponto de vista das legislações, por que não há prisões? Porque eu não preciso punir, eu não preciso punir os seus filhos. Eu dou outra oportunidade. E mais uma. Até que ele ache o caminho. Né? E por que eu não preciso de impostos? Porque eu não preciso de uma estrutura material para regular as minhas relações. No mundo feliz tem uma organização material? Tem. Tem uma hierarquia? Tem. Só que ela não é pautada em impostos. Eu não preciso impor. O meu trabalho vai voltar para mim sem que o governo esteja intermediando. Evidente que não dá para fazer isso agora. Por que não dá? Porque nós não somos capazes de devolver o que a gente paga em impostos para a sociedade, como benefício para ela. Então, o que eu pago de imposto, se me desse na minha mão, eu não ia distribuir. Vai ficar para mim. Eu não tenho caridade o suficiente para fazer isso. Por isso os impostos ainda existem. E por isso não vão existir, né, no mundo perfeito. E por que não haverá castigo? Porque a gente não precisa ser castigado. A gente precisa ser educado. E tem uma diferença aí, porque o castigo ele tem a função apenas em geral. Então, a gente às vezes é castigado como consequência das nossas atitudes. Mas quem castiga? A lei de causa e efeito. Ou seja, nós mesmos. Eu criei o mal, eu plantei a semente do mal, eu como os frutos. Né? Então, não é um castigo, porque quando a gente é castigado na escola, é o professor que castigou. Quando a gente é castigado em casa, é o pai ou a mãe que castigou. Deus não castiga. Ele só te dá o fruto do que você plantou. Né? Pois bem, então, com tudo isso considerado, a gente chega no nosso ponto final, faltando 10 minutos ali. Então, meus irmãos, vamos fazer uma leitura aqui para a gente finalizar, falando dessa ponte, né, com o outro e de como que nós, dentro do pouco que nos compete, como que a gente pode acelerar esse mundo de regeneração ou o reino de Deus. Né? Lembrando que, como a gente viu, o reino de Deus é uma edificação íntima. Eu não consigo edificar o reino de Deus no outro, eu tenho que edificar em mim mesmo. Eu que tenho que fazer isso. Por isso é complicado e por isso é difícil. Porque toda vida nova que eu quero construir, ela custa caro. Por que custa caro? Porque custa a minha vida antiga. Com tudo que eu conquistei na minha vida antiga, com seus problemas, você abdicaria da sua vida antiga? Não. Por isso que é difícil você construir uma vida nova. Porque eu conquistei muita coisa nessa vida antiga. E por isso a fidelidade a Deus tem que estar acima. Porque se o outro me falta, se meu cônjuge me falta, eu não posso entregar os pontos. Porque eu preciso viver. Eu tenho que me aprimorar. Eu tenho que continuar crescendo e me aproximando de Deus. Então, se o meu cônjuge falta, eu tenho que continuar. Se meus pais faltam, eu tenho que continuar. Se meus filhos faltam, eu tenho que continuar. Porque as pessoas eventualmente vão faltar na vida da gente. Mas a gente não pode faltar na vida de nós mesmos. Eu não posso entregar a minha existência para os vícios, para as doenças e ficar abatido ali, esperando um resultado que vem de fora. A gente tem intervenções médicas? Tem. É preciso que tenha. Mas como criaturas, como seres que estão buscando crescer, aprimorar, se educar, com o objetivo principal de sermos felizes, a gente que tem que se esforçar para a nossa cura, não é o outro. Né? A gente tem um colega nosso que começou há poucas semanas lá, que é psicólogo. Ele fala assim: meus pacientes me procuram, se deitam no divã e falam assim: eu quero que você me trate. Ou seja, eu não quero me tratar, eu quero que você me trate. Né? A gente quer melhorar, a gente quer que o outro melhore a gente. Por isso que é difícil, é a gente que tem que melhorar. Por isso que a terapia é difícil. Você tem que ficar se avaliando, se pensando, se revendo. Né? Esse, infelizmente, é o nosso trabalho. Né? Rumi diz que o que a gente gosta, Rumi diz na verdade o seguinte, que o inferno está escondido atrás do que a gente gosta e o paraíso escondido atrás do que a gente não gosta, do que a gente odeia. Olhar para si mesmo é ruim, é chato. Rever as suas atitudes é horrível. Reconhecer que você errou é pior. Olhar para si e falar assim: magoei o outro, culpa foi minha. Perdi uma relação boa por incompetência minha. É horrível você admitir essas coisas. Mas é aí que você começa a edificar tranquilidade. É aí que você começa a construir relações melhores.
É aí que você começa a olhar para dentro de si e perceber onde estão suas deficiências, onde estão suas falhas. E claro, onde estão suas qualidades, onde que você acerta, onde que você consegue envolver as pessoas. Por isso que a gente tem que se olhar. E por isso que isso é ruim. Pois bem, para encerrar agora, juro que agora vou encerrar. É uma página de Justiça Divina de Emmanuel. Lembrando do amor de Deus sobre nós, ele diz o seguinte: quando nasceste na terra, assemelhavas-te a um pássaro sem-morto que a tormenta arremessa na concha esquecida na praia. Mas apareceu sobre-humana ternura no coração de mulher, e foste, pelas mãos maternas, lavado e alimentado milhares de vezes, simplesmente por amor, a fim de recuperares a consciência. Quando o véu da ingenuidade infantil te empanava a cabeça, afligindo os que mais te amavam, o professor percebeu a inteligência que estava no seu olhar e te entregou a riqueza inesquecível da escola. Nos dias da primeira mocidade, quando a despreocupação parecia te anular a existência, amigos perceberam o caráter te brilhando nos gestos e te integraram a vida nos rumos do trabalho. Na enfermidade, quando muitos duvidaram de tua capacidade de se reerguer, o médico percebeu uma força em ti e estendeu-te confiante o remédio necessário. Nas horas difíceis de incompreensão, ouviste em meio das próprias lágrimas canções inarticuladas de conforto e esperança, exortando-te a paciência e a alegria. Por onde segues, percebes a luz invisível que te clareia todos os pensamentos. Se sofre, a luz é o apoio que te resguarda. Se erras, é a voz que te corrige. Se vacilas, é o braço que te sustenta. Se te encontras em solidão, ela é a companhia que vai te consolar. Aprendamos a amar e a respeitar esse alguém, como quem sabe que estamos nele, como o fruto está na árvore. E se caíste tão fundo que todos os afetos te tenham abandonado, mesmo aí, nas dores da culpa, lembra-te que a justiça te golpeia e purifica em direitura do supremo resgate, porque nunca estiveste distante da presença de Deus. E com isso eu volto ao comecinho que a gente estava falando. Qual a função da lei de adoração sagrada? O que é amar a Deus sobre todas as coisas? Aproximar dele a nossa alma. Então, ele não precisa se aproximar de nós, porque ele já está, já habita cada um de nós aqui. A gente que precisa dar esse passo, não porque Deus precise, mas porque isso é uma condição de felicidade de cada um de nós. Meus irmãos, muito obrigado pela paciência de vocês. Agradecer mais uma vez o Centro Espírita Amor de Jesus, na presença da irmã Neides, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Desejar a vocês uma boa noite e uma ótima semana. Então, você viu que a semana do Dia das Mães, né, ele começa falando de mãe. Né? Então, muito obrigado, Neides. A palavra é sua de volta. Nós agradecemos nosso companheiro, né, que veio lá de Calçada, se deslocou lá para vir trazer essa palavra para nós, que a gente possa refletir sobre tudo isso que ele trouxe para nós hoje, né, coisas muito importantes, reflexões muito boas, que a gente possa levar para casa e pensar com mais calma. Então, gente, nós vamos encerrando a nossa reunião, vamos novamente fechando nossos olhos, nos conectando a Deus nesse momento, agradecendo. Senhor, neste momento nos encontramos gratos por tudo que recebemos nesta noite, pelas orientações, pelas boas intuições que também surgiram em nossas mentes no momento da fala do nosso companheiro, que possamos colocar em prática no nosso dia a dia tudo aquilo que ouvimos aqui. Olhai por todos nós, Pai, todos nós que estamos aqui no planeta Terra, ainda um planeta de provas e expiações, cada um de nós com as suas aflições, com os seus problemas, com as suas dores. Que nesse momento possamos ser balsamizados pela equipe espiritual que nos sustenta, trazendo para nós o alívio, conforto para as nossas dores. Pedimos também pelos nossos irmãos desencarnados, que também já partiram, mas que estão aqui
aqui junto a nós, também buscando um pouco de alívio para os seus sofrimentos. E assim, Senhor, gratos, pedimos nesse momento a tua permissão para encerrarmos a nossa reunião pública em nossa casa. Que assim seja. Nós vamos